IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula da EBD pela DEB TV, diretamente da sede da Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial Setor de Sul, Taguatinga, DF, Distrito Federal. Ministério que é presidido pelo pastor Osival Pereira Xavier. Eu sou o pastor Isidro e hoje iremos estudar a lição número 5. Que tem como tema contra os falsos profetas. A lição tem como texto básico Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, verso 1 ao 10. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, nesse momento nós vamos iniciar a leitura propriamente dita do textuário da verdade prática. Mas antes disso, vamos fazer uma oração para que Deus nos dirija e nos orienta. Pai de amor, pedimos a tua graça, a sabedoria, a unção na ministração desta aula. Usa, Pai, esta aula, este assunto, para edificar, consolar, orientar e instruir o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, o textuário, conforme está em tela, se encontra na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, verso 1, que diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas perdição. A verdade prática, na sequência, é: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Dito isso, passemos para a leitura bíblica em classe, que está, como já dissemos, profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, verso 1 ao 10. Verso 1 diz: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Versículo 2, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja do dia do Senhor. Veio vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidades e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel. Se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Por último, versículo 10. Visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outro a reboca de cal não é adubada. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, dando sequência, conforme está em tela, agora passemos para o conteúdo da lição. A lição está dividida, como é de praxe, está em tela, em 3 conteúdos. Primeiro, sobre os profetas de Deus. Segundo tópico, sobre os falsos profetas em Ezequiel. E o terceiro tópico, sobre a geração das mensagens falsas. O objetivo da lição, primeiro, conceituar o termo profeta. E 2, refletir a respeito dos falsos profetas. E 3, conscientizar a respeito das mensagens falsas. Muito bem.
Na sequência, passemos para a introdução da lição, que diz o seguinte: depois do pronunciamento do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, Ezequiel se dirige contra os falsos profetas. O desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato de esses embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia apostatado. Minhas irmãs e meus irmãos, aí está a lição, muito interessante, não é? E é importante que deixemos bem claro. A Bíblia deixa claro, deixa de forma explícita, fala da existência dos falsos profetas no meio do povo de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito dos falsos profetas no Evangelho de Mateus. Ele mesmo disse, em Mateus 24, verso 24, que surgirão falsos profetas. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, a lição, essa lição, ou a lição de hoje, a lição 4, ela é um alerta para todos nós, para o cristão viver de maneira prudente. Portanto, é preciso sensibilidade e discernimento espiritual para discernir a fonte das profecias, se provém de Deus ou não. Dito isso, passemos para o tópico 1, que vai falar sobre os profetas, a identidade. Quem são os profetas? Aí em tela diz o seguinte, observe. O termo profeta, né, a palavra hebraica usada para profeta é navi, porta-voz, orador. E aí vem, né, isso pode ser entendido, compreendido nos relatos que aí estão em Êxodo 4, 10 a 15, onde o texto esclarece o significado do ofício, né, onde Arão é colocado como profeta, né, para proferir as palavras de Moisés. E as três principais palavras hebraicas são navi, roê e osê. Lá em Crônicas 29, primeiro livro das Crônicas, aparecem esses termos, não é? Aí está bem claro. Então, o termo profeta é o quê? Um porta-voz. Dito isso, observe, o que eu trago de mais informe sobre o termo profeta? Minhas irmãs, quer ver? Observe. O profeta, conforme o Antigo Testamento, agia como porta-voz de Deus, recebendo a mensagem dele e proclamando-a em concordância com os seus mandamentos. Detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, a primeira referência bíblica sobre profeta, sobre o profeta, ou sobre um profeta, ou sobre o termo profeta, está em Gênesis 27, onde Abraão é chamado de profeta. Muito bem, está bem claro, o termo profeta, porta-voz de Deus. O 1.2 vai falar de outros termos para designar os profetas de Deus, conforme está em tela, vejamos. Está aí, outros termos para designar os profetas de Deus. Aí, está bem claro, há diversos termos para os profetas, como mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor, homem de Deus e etc. E aí nós colocamos de azul, né? Isso justifica o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo, que é de prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. Então, aí estão outros termos, né, que designa os profetas de Deus, homem de Deus, mensageiro, embaixador. E, como subsídio, como informes, para ampliar esse ponto, eu digo o seguinte: o profeta do Antigo Testamento, observe, era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus. Portanto, era o porta-voz de Deus ao seu povo. O Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador, né, que representava os interesses do reino na terra. Então, portanto, o profeta é o quê? Na Bíblia, no Antigo Testamento, era o porta-voz, o mensageiro, aquele que tratava dos interesses do reino dos céus ou de Deus junto com o seu povo. Isso aqui está tranquilo. E nos dias atuais, pastor, quem são os profetas? São os pregadores, ensinadores, são aqueles homens e mulheres que Deus levanta com o objetivo de transmitir o que, pastor? O que ele pensa, o que ela pensa, não, de transmitir a boa, gloriosa e santa palavra de Deus. Viu, minha irmã, meu irmão? Eu e você somos profetas, somos porta-vozes de Deus para essa humanidade perdida. Fechando, o ponto 3 do tópico 1, ainda sobre os profetas, vai vai enfatizar sobre os falsos profetas. Vimos na introdução que
no Antigo Testamento, deixa claro a existência dos falsos profetas. Aí está aí, ó, os falsos profetas. São aqueles que profetizam falsamente, né? Portanto, profetizar falsamente era crime em Israel sob pena de morte, conforme a lei de Moisés. Está aí, está bem claro aí, né? Lá em Deuteronômio 13 e 18. Curiosamente, os mesmos termos hebraicos, Navi, Roé, Rosé ou Ozê, usados para os profetas de Deus vivo, ou vidente, como Samuel e Gade, são também aplicados aos falsos profetas. E como identificar se o termo é aplicado ao falso ou ao verdadeiro? É o contexto, né, que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. O contexto que está antes e depois. De vermelho aí, ó. Portanto, na tradução da Septuaginta, a tradução da Bíblia, que foi feita pelos 70, né, um período interbíblico, é mais específica, ela emprega a palavra falso profeta, tá aí como Jeremias 6,13, Zacarias, etc. A mesma palavra foi usada pelo apóstolo Pedro. Fechando a sinopse, assim diz tópico 1 além do termo profeta, há outros que a Bíblia apresenta para esse ofício: mensageiro, embaixador, servo de Deus e do Senhor. E o que eu trago de mais informes para fechar o tópico 1 sobre os profetas? Digo o seguinte: os falsos profetas tinham a função, está bem clara, de contrapor. Eles eram usados pelo inimigo, podemos dizer assim com clareza, para contrapor o quê? Contrapor a mensagem dos profetas de Deus. E com isso, desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, uma das formas de reconhecer o falso profeta do verdadeiro profeta é identificar a sua arrogância e a podridão dos seus frutos. E Jesus foi claro em Mateus capítulo 7, verso 15 e 16, deixando bem claro que pelos frutos conheceremos se aquela pessoa é ou não é um verdadeiro profeta, porta-voz de Deus. Agora, vimos o tópico 1 sobre os profetas, o termo profeta, os diversos termos, o falso profeta. Agora vamos ampliar a nossa fala sobre os falsos profetas em Ezequiel, que é o tópico 2. Ok? Vamos lá? Tópico 2. 2.1. Os dois lados, como dissemos no início, ao falso e ao verdadeiro. Olha aí como é que está em tela aí, ó, os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Há o bem e há também o mal. Há o galardão e há o castigo. Há amigos, também inimigos. Há bênçãos e maldição. E assim vai, né? A vida, há o verdadeiro, há o mentiroso, enfim. Há os dois lados da coisa. A Bíblia trata dos lados da coisa. Há o caminho largo, há o caminho estreito e etc. A vida, a morte, céu e inferno. Então, existe esses dois lados, que se contrapõem. E, evidentemente, no que diz respeito aos profetas, conforme daí, também há os profetas legítimos, enviados por Deus, e há os falsos, que, infelizmente, inspirados por Satanás, se levantam para contrapor o projeto de Deus na terra. O que eu trago de informação sobre os dois lados, os dois entendimentos sobre o falso profeta e o verdadeiro profeta? Observe, minhas irmãs e meus irmãos, Jeremias foi um profeta. Observe, enquanto o profeta Ezequiel, usado por Deus, ministrava aos cativos lá em Babilônia, Deus, por sua vez, lá em Jerusalém, usava Jeremias. E tanto lá em Jerusalém, como em meio aos exilados, surgiram diversos falsos profetas. Vou ler aqui, ó. Em Jeremias 28, 10, 12, lá há a menção de um profeta por nome Ananias, que foi contundente, contrário à mensagem profética de Jeremias. Jeremias, usado por Deus, dizia: gente, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos nos submeter ao jugo da Babilônia, porque Deus está usando esse povo, porque Deus quer nos tratar. Aí o profeta Ananias, o falso profeta, dizia que nada, o Jeremias está errado. Isso está onde? Está em Jeremias 28. Observe que a mensagem de Ananias, apesar de ser agradável, era falsa. Que ele pregava a paz, que nada, Deus é amor, Deus é isso. Parece até os dias atuais, Não provinha do Senhor a sua mensagem. O apóstolo Pedro deixou claro que a presença do verdadeiro não é suficiente para impedir a manifestação do falso. Ok? Ao falar dos autênticos profetas do Antigo Testamento, o apóstolo Pedro ressaltou que, abre aspas, também houve entre o povo falsos profetas.
Segunda Epístola de Pedro 2:1. Portanto, o que fazer, pastor, para entender, para saber quem é o falso, quem é o verdadeiro, não é? Simples, é pedir a Deus o dom do discernimento espiritual. Dom esse que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 10, lá na relação dos dons espirituais. É o dom de discernir. Esse dom é fundamental para desmascarar o falso profeta e a falsa profecia. Ok, meus irmãos? Então, é isso aí. 2.2, aí vem a apresentação, que é o que o profeta Ezequiel faz dos falsos profetas. Aí a apresentação, tá aí a expressão profeta de Israel, só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel. Tá aí. Não existe na Escritura hebraica uma palavra específica para falso profeta, como já vimos. O termo, né, profeta, pode se aplicar a falso profeta, tanto os de Jerusalém quanto os lá de Babilônia, como eu já falei, ok? O que vai definir se são falsos ou não é o contexto. De azul. Ezequiel, portanto, no versículo 2, capítulo 13, que nós estamos estudando, descreve a natureza da atividade profética desses enganadores do povo. Ele denuncia os falsos profetas que profetizavam o que vê o seu coração. Então, o capítulo 13, né, do profeta Ezequiel, do livro de Ezequiel, é uma denúncia contra aqueles falsos profetas, falsos pregadores, ensinadores, que, infelizmente, com as suas mensagens, desvirtuavam o povo. O que eu trago de mais informes sobre 2.2, sobre essa apresentação que Ezequiel fez dos falsos profetas? Digo o seguinte, observe, Ezequiel, já falamos e repetimos, nesse versículo 2, se refere aos falsos profetas que, profetizando ou ao profetizarem, diziam o que vinham do seu próprio coração. Isto é, falavam de suas emoções, dos seus desejos, das suas vontades, tudo isso contrário à vontade de Deus. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, que lá no capítulo 13, verso 17 a 23, o profeta Ezequiel não somente dirigiu-se aos falsos profetas, aos pregadores, proclamadores, aos homens, ao que se intitulavam profeta de Deus, mas também o profeta Ezequiel, Deus usou ele para dar uma palavra a quem? Às mulheres, as falsas profetisas. Também, além dos homens, tinham as falsas profetisas. Isso está em Ezequiel 13, 17 a 23. Né? Deus trata com as falsas profetisas. Detalhe, em Ezequiel 13, 17, olha o que Deus, através do profeta Ezequiel, diz para as falsas profetisas. Filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração e profetiza contra elas uma sentença. Então, observe que Deus aqui, repito, no capítulo 13, Deus usou o profeta Ezequiel com a mensagem, impactante para mostrar o erro desses falsos profetas, tanto homens e mulheres, que estavam desvirtuando, levando o povo cada vez mais para o matadouro. Não é isso que está acontecendo nos dias atuais? Quantos homens e mulheres tidos de Deus se levantam por aí com mensagem que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é coisa do coração, da axiologia, e muitos estão sendo enganados. Que Deus nos livre de tais pessoas. Continuando, passemos para 2.3, que é o desserviço dos falsos profetas. Aí, o profeta Ezequiel, aí nesse ponto 3, vai falar do desserviço dos falsos profetas. Está no versículo 3. Eles são chamados de loucos, em hebraico é Nabal, quer dizer o quê? Ser insensato, tolo. Ok? Quando se fala de louco, é aquele que é insensato, que não tem juízo, é aquele que segue, o seu próprio espírito e coisas que não viram. São pessoas totalmente imprudentes, resumindo tudo. De vermelho, não se trata de mera tolice, como já falamos, mas de alguém que blasfema contra Deus, que afronta o Senhor, que, infelizmente, se torna um louco, porque aquele que não teme ao Senhor é o quê? Um louco, é um insensato. E o que eu trago de informação, de mais informes sobre o desserviço dos falsos profetas, conforme o versículo 3? Observe, o versículo 3 do profeta Ezequiel diz o seguinte, assim diz o Senhor, ai dos profetas loucos,
que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Isto é, aqueles que dizem o que pensam, o que acham e enganam o povo como se fosse de Deus. E observe que em Ezequiel, no capítulo 13, verso 6, da leitura, diz que os falsos profetas, olha só, veem vaidade e adivinhação mentirosa. Diz mais que os falsos profetas dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou. Isto é, o profeta Ezequiel, usado por Deus, está jogando na cara, está mostrando para o povo, esses falsos profetas, ok? Eles estão falando de vaidade, dos seus sonhos, dos seus projetos pessoais, tem nada a ver com a minha palavra. O que eles falam, o que eles dizem, eles não foram enviados por mim. E em Jeremias, é interessante, lembra que eu falei, minhas irmãs, que enquanto Jeremias estava lá em Jerusalém, combatendo os falsos profetas e orientando o povo para se submeter à vontade de Deus, e não à vontade dos falsos profetas, e o Ezequiel estava lá no cativeiro. Então, observe, Jeremias 14:14 diz o que lá? Olha, Deus usando o profeta Jeremias, diz lá, os profetas, Deus usando o profeta Jeremias para o povo, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Deus diz, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Mas, diz mais o versículo, visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que ele vos profetizam. Queridos, parece isso bem familiar nos dias atuais, né, minhas irmãs? Ok? Aí eu quero fechar esse ponto dizendo, escute, as profecias verdadeiras são mensagens que devem expressar o quê, pastor? A soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas, e não para enganar o povo de Deus. Dito isso, o último ponto do tópico 2, que é sobre os falsos profetas, que é a comparação que o profeta Ezequiel faz sobre as raposas do deserto. Aí, as raposas do deserto, versículo 4. Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo, isto é, os falsos profetas, estão sendo chamados de profetas chacais, isto é, aqueles que devastam, aqueles que querem ver a destruição. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo, como já disse, e o perigo que os falsos profetas representam à nação. E detalhe, e hoje a Igreja de Cristo, ok? Que eu diga as referências. Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém, lá em Jeremias 23, 9 a 40. De vermelho, portanto, os israelitas, observe, caminhavam a passos largos para a ruína. Enquanto estavam caminhando para a ruína e os profetas, ou os falsos profetas, em vez de ajudar o povo a não cair na ruína, estavam o quê? Contribuindo para a ruína. Como diz versículo 5, a fenda da casa, diz lá, os profetas não estavam ajudando a reparar a fenda da casa. Isto é, em vez de ajudar a reparar com mensagem de Deus, estavam sendo usados pelo capeta para ampliar as fendas. Não é isso que acontece hoje? E o que eu trago de mais informe sobre o fechamento desse tópico 4? Aí está a sinopse. Assim como há profeta legítimo, já falamos, enviados por Deus, há falsos enviados por Satanás. Fechando, sobre as raposas no deserto. Interessante, minhas irmãs e meus irmãos, essa metáfora é engraçada, né? As raposas, escute, são animais pertencentes à família Canidae, isto é, são povos carnívoros. E faz parte dessa família os cães, lobos e chacais, e também os coiotes. Muito bem, só para clarear, né? Porque na atualizada, na revista atualizada, na tradução da Bíblia, lá fala de chacais. Já na corrigida fala de raposa. Mas o termo identifica o quê? Há animais, não é, que são da mesma espécie. Continuando. A comparação dos falsos profetas com os chacais do deserto, já falamos, é uma demonstração do caráter destrutivo e do período que está esse profeta. Assim como aqueles animais, são animais destrutivos, que se alimentam, não é? Ok? Das sobras, se alimentam
daquilo que é colocado na sarjeta, assim são os falsos profetas, né? E aí vem a pergunta que não quer se calar, né? Ok? Lá em Jeremias, por exemplo, capítulo 23, verso 9 e 40, nós não temos tempo, mas nós podemos ainda ler algumas referências. Por exemplo, Jeremias, capítulo 23, no verso 9, o profeta diz, usado por Deus, acerca dos profetas, o meu coração, Deus diz, está quebrantado dentro de mim. Né? Deus, o profeta Jeremias diz, o meu coração está quebrantado dentro de mim. E no versículo 11, olha só o que Deus diz em Jeremias 23. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. E aí, rapidinho, para nós fecharmos esse ponto, verso 14 de Jeremias 23, tem mais sobre esses profetas. Mas nos profetas de Jerusalém, Deus diz, vejo coisa horrenda, comete adultérios, andam com falsidade, fortalece as mãos dos malfeitos. Enfim, observa o caos que esses falsos profetas instalaram lá em Jerusalém. Por isso que a cidade estava caminhando para a destruição. E é um detalhe interessante, gente, que lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel 22:30, Deus usa o profeta Ezequiel dizendo, busquei dentre eles quem? Dentre os profetas, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Aí vem um detalhe, mas não achei. Deus, estava querendo levantar pessoas mais, né, para ajudar o profeta Ezequiel entre os cativos e o profeta Jeremias lá entre os judeus de Jerusalém, para ajudar no que diz respeito a abrir os olhos e o entendimento do povo para que não viesse a cair na destruição. Mas, infelizmente, não encontrou. Resumo, era a função do profeta pregar e ensinar a palavra de Deus. Oséias 4:6, lá diz que o povo de Deus ia ser destruído por falta de conhecimento. Ok? Portanto, essa é a lição. Fechando, qual é a lição que tiramos para os dias atuais? Ouça-me, observe. Os discípulos desses falsos profetas e os falsos doutores estão por aí. Estão por aí, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, desencaminhando o povo e disseminando heresias. Minhas irmãs, meus irmãos, queridos, devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem nas igrejas. Vamos ter cuidado com os falsos profetas, as falsas visões, as falsas mensagens, qualquer mensagem, qualquer visão, qualquer profecia que contrapõe, que é contrária à palavra de Deus, por favor, joga para o escanteio, porque isso aí não é de Deus, não. Ok? Mas, infelizmente, nesse último dia, muitos púlpitos por aí, está aparecendo pessoas com coisas esquisitices, falando daquilo que viu, só que não é nada daquilo que Deus tem para o povo. Vamos vigiar. E o que fazer, pastor? Peça discernimento ao Espírito Santo. Fechando, último tópico. O último tópico vai falar sobre a geração das mensagens falsas, Ok? A geração das mensagens falsas. Tópico, o item 1, o profeta no Antigo Testamento. Está aí, ó. Aí vai trazer mais luz sobre o que estamos falando. A palavra profeta, como já falamos, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhado de um qualificativo. Identifica como tal, mensageiro de Deus, homem de Deus e etc. Deus fala deles no Antigo Testamento usando a expressão meus servos, os profetas. Portanto, a maioria deles era mal vista, isto é, a maioria daqueles homens de Deus, mulheres de Deus, que eram verdadeiros profetas, eram mal vistos pelas autoridades corruptas que se apartavam da lei de Moisés. Detalhe, essas autoridades preferiam os falsos profetas porque falavam o que gostavam. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. João 15, versos 8 e 19. Fechando, eu grifei aí. A igreja experimenta ainda esse desprezo do mundo inteiro. Isto é, aqueles que se dispõem, minhas irmãs e meus irmãos, para pregar a palavra, pregar
a mensagem de forma clara e objetiva, respeitando as verdades, seguindo os princípios de Deus, esses são rejeitados. Diferente dos falsos profetas, né, que são aplaudidos. O que eu trago de novo sobre esse profeta do Antigo Testamento? Digo o seguinte, observe, isso aqui é para jogar luz no que está na revista. O profeta do Antigo Testamento era aquele em cuja boca Deus colocava a sua palavra. E ele as transmitia ao povo, detalhe, sem rodeio. A mensagem era assim, assim diz o Senhor. Transmitia sem rodeios, razão pela qual tais profetas eram perseguidos, como foi o profeta Jeremias, como foi o profeta Ezequiel e todos os profetas que falaram em nome de Deus. Ok? Interessante, minhas irmãs e meus irmãos, em Lucas, capítulo 34, Jesus, né, na última vez que entrou em Jerusalém, quando ele foi aclamado, né, isto é, no seu ministério, que a outra vez que ele entrou foi para ser crucificado. Jesus disse, Lucas 13, 34, Jerusalém, Jerusalém, olha só, que mata os profetas. Que profetas são esses? São os falsos? Não, profetas verdadeiros. Inclusive o próprio Jesus. Jesus entrou ali cumprindo todas as profecias. Jesus é o ápice da profecia do Antigo Testamento. Todos os profetas verdadeiros profetizavam, né, aquilo que a palavra de Deus me dizia e tudo isso se cumpriu, né, isso carreava para a pessoa de Jesus. Aí observe, Jesus, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Fechando. Ao passo que os falsos profetas transmitiam a mensagem do próprio coração e, por essa razão, eram aplaudidos e poupados. Então, vamos ficar com Jesus, né? Ele diz que aquele que o segue terá que passar por lutas. E, na sequência, o ponto 2, 3.2, os portadores de mensagem falsa. Como eu disse, tem o verdadeiro profeta, que é o portador da mensagem de Deus, e o falso da mensagem falsa. Está aí, ó. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos falsos profetas. Eles se posicionavam como porta-voz de Deus, como homem de Deus, mulher de Deus, se apresentavam como enviados por Deus. Porém, Javé, ou Deus, não os enviou, como já falamos. Aí nós até grifamos. Eles desencaminhavam o povo com o quê? Com notícias falsas. Não somente sobre a verdade, sobre a pessoa de Javé, mas sobre assuntos políticos, militares. Isto é, eles queriam orientar os governantes a tomar decisões baseado em mensagens falsas. E assim fazendo, o povo perecia. Aí, de azul, essa mensagem desestruturava toda a sociedade, como as mensagens falsas de hoje, não é verdade? Ok? A mentira é o oposto da verdade. Trata-se da prática do engano, da falsidade. Detalhe, que é o pai da mentira, é Satanás. No contexto bíblico, a mentira vai além da prática intelectual da desonestidade. É uma distorção do verdadeiro eu e da nossa relação com Deus e o próximo. Eu quero, sobre os portadores da mensagem falsa, trazer algumas observações para clarear. Observe que lá em Jeremias, capítulo 23, verso 16, lá diz que os falsos profetas, olha só, falam da visão do seu coração. Mensagem falsa. Não da boca do Senhor. Isso aqui é sério, meus irmãos, né? É importante que hoje nós temos o dom de profecia, né? Temos pessoas que são usadas por Deus. E é importante que quando alguém estiver sendo usado por Deus no dom de profecia, que os demais analisem, julgar, conforme lá em Coríntios 13, 14, não é jogar na cara, é analisar se está conferindo com os princípios da palavra de Deus. E o detalhe é o seguinte, irmão, que existem também 3 tipos de espíritos que atuam. A verdadeira profecia, ela é proveniente do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, né, coloca na mente do profeta a mensagem para ser transmitida. Mas também existe o espírito humano. Há muitas mensagens que começam pelo Espírito de Deus, a mensagem termina e o ser humano, o profeta, né, continua falando, mas não de Deus, mas de si mesmo. E quando isso persiste, pode vir algo mais tenebroso, que é o espírito do diabo, usando a boca daquele falso profeta. Então, por isso que a Bíblia diz que temos que ter o discernimento. Fechando sobre esse ponto, observe, há muitos, isso aqui é para nós nos dias atuais, tá? Não fosse na época do profeta Ezequiel, diz, não,
Sempre houve falso profeta. Portanto, há muitos falsos profetas que estão por aí. Conhece algum? Já viu algum? Causando estrago nas igrejas e trazendo problemas e confusão até para as famílias e sociedade. Que tem de famílias, que tem de pessoas desestruturadas por causa de uma profecia, aliás, por causa de uma profetada. Vamos ter muito cuidado, viu? Cuidado com os ranchos de profeta, viu? Ok? Mas, continuando. O alvo dos falsos profetas, meus irmãos e minhas irmãs, o alvo dos falsos profetas, pregadores, ensinadores, mestres, porque Deus usa de diversas formas, é o quê? É desconstruir a verdade do Evangelho e combater os autênticos arautos do Senhor. Então, o alvo dos falsos profetas, falsos ensinadores, falsos pregadores, é desconstruir o que a Bíblia diz. Estamos vendo aí na mídia as fake news. Tem muito profeta fake news por aí, viu? Tem muita gente falando que Deus não mandou falar, interpretando a Bíblia a seu bel prazer. Cuidado, minhas irmãs, Por isso que a Bíblia manda que nós julguemos, examinemos tudo. Está na Bíblia. Onde está, pastor? Está lá. 1 Tessalonicenses, Paulo recomenda aos irmãos de Tessalônica, capítulo 5, verso 21. O que Paulo diz? Paulo diz, examinai tudo. Examine tudo. E fazer o que mais, pastor? Retende o bem. Então, nós temos que como ser como bons comedores de peixe, aquela peixada gostosa. Quem vai comer uma peixada, não come com espinho e tudo. Tira os espinhos, fica só com o filé. Dito isso, passemos para o último ponto do tópico 3, sobre a geração das mensagens falsas. Vimos que ela é proveniente do capeta. E, óbvio, diante de tanta desfeita para com a palavra de Deus, Deus vai requerer. Aí vem a ira de Deus contra os falsos profetas, está no versículo 10. Aí, em tela, a sentença entre eles, vinha desde Moisés, lá em Deuteronômio, diz que quem falar em nome de Jeová sem que ele tivesse autorizado era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas do Antigo Testamento, porque sentiam-se favorecidos, lógico, pelos governantes, pelos poderosos. Eles contavam com a proteção do Estado, pois o seu discurso, sua mensagem, sua profecia, sua pregação, os seus ensinos, agradavam as autoridades, massageavam o ego do povo, e às vezes até ocupavam cargos da corte. Por quê? Porque falava aquilo que ia de interesse aos corações egoístas, dos reis. Quer ver exemplo? Acabe. Acabe tinha uma corte de profeta, que só falava aquilo que ele queria. E um certo dia, Josafá, junto com Acabe, os profetas todos diziam, vai ter vitória, vai ser uma bênção. E Josafá, o rei Josafá, rapaz, não tem ninguém aí que fala diferente, não. Aí chamaram o profeta, disseram, olha, esse profeta aqui, ele tem um problema, só fala ao contrário. E exatamente era o profeta de Deus. Assim acontece hoje. Portanto, observe, de vermelho, os discípulos desses falsos profetas e os falsos doutores estão por aí, irmão. Já falamos, desencaminhando o povo, disseminando heresias, são falsos mestres, falsos doutores, falsos pregadores. Devemos estar atentos a todos os momentos estranhos que aparecem nas igrejas. Vamos ter cuidado, irmão. Fechando, observe que em Deuteronômio, capítulo 18, verso 20, Deus diz através de Moisés, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. O negócio é sério, meus irmãos. Então, vimos aí, ok? A lição de hoje, os 3 tópicos, que, primeiro, vimos sobre os profetas, vimos no segundo tópico sobre os falsos profetas, quem são eles, por que Ezequiel se levantou, usado por Deus, no capítulo 13, para contrapô-los. E vimos sobre a geração, no tópico 3, das mensagens falsas, que todas elas são oriundas de espíritos malignos, são oriundas de um coração arrogante, prepotente, que não está rendido a Deus, mas rendido a Satanás. Conclusão, o apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro, há também o falso, como aconteceu em Israel entre os profetas, e isso haveria de acontecer também na igreja. A igreja não é um clube de santos, tem pessoas aí de todo jeito. O boato é a
propagação de uma notícia infundada, é o chamado fake news, não oficial e de fonte desconhecida. Divulgar informação enganosa ou distorcer a verdade, esse é servo do diabo, que tem como pai da mentira, que é o pai da mentira. Então, irmãos, eu quero começar a terminar a nossa aula dizendo o seguinte para todos. Escute, os falsos profetas e obreiros continuam por aí arruinando a vida de muita gente. Quantas famílias, repito, quantos lares, quantas igrejas, né, estão aí com problema por causa de certas mensagens proféticas. Os profetas dos dias atuais, não é para dirigir pastor, para dirigir igreja, não, eles têm a palavra de edificação, consolação e exortação, conforme a primeira carta aos Coríntios 14, 13. Seja o profeta do dom de profecia de Coríntios 12, seja o profeta, aquele que ministra a palavra de Efésios, eles têm a obrigação de seguir à risca a palavra de Deus. Se falar diferente, cuidado. Fechando, observe. Por causa dos falsos profetas, ou das falsas mensagens, falsas pregações, falsos aconselhamentos, muitos alteram e comprometem o plano de Deus para a sua vida e ministério. Outros afastam-se de seus familiares e amigos e passam a evitar a igreja, são desigrejados. A maioria dos cristãos desigrejados, boa parte, foi por causa de profecia. Continuando. Outros afastam da sua família, evitar a igreja, rejeitando os pontos fundamentais da fé cristã. Fechando, que Deus nos livre de tais embusteiros. O Senhor Jesus Cristo, minhas irmãs e meus irmãos, em Mateus 24 disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Portanto, qualquer profecia ou mensagem precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Amém? Chegamos ao término de mais uma lição, graças a Deus. E foi um prazer estar com os irmãos nesse dia, onde estamos ministrando uma palavra leve para que todos possam entender o projeto de Deus para a sua vida. Vimos aí a lição número 4. Na lição da próxima lição, iremos falar vai tratar sobre a justiça de Deus. É uma série de lições. Profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, que está sendo estudado esse trimestre, é uma série de lições que vem nos alertar sobre o perigo de não andarmos conforme os princípios de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, vamos orar encerrando essa aula e agradeço a todos pela atenção. Pai, te agradecemos, ó Deus querido, por essa lição maravilhosa, por esta aula, por este conteúdo, Pai Santo amado. Orienta teu povo, dirige teu povo. Pai, dia 30, Senhor, é o dia em que vai haver eleição. Senhor, orienta teu povo para não deixar se levar pelas falsas verdades, pelas inverdades, mas que se deixe levar pela verdade que é a palavra de Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão com o Senhor do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. 2022, o ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.